Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o São Paulo Futebol Clube. E olha só, depois de ver o Estevão aí jogando pelo Palmeiras, o Estevão, pra quem não tá ligado, ele fez 17 anos e está acabando com os jogos. Tava assistindo ontem, o cara realmente é fenomenal. E aí eu fui olhar, ele acabou de fazer 17. Ele não tem 18 ainda. E quando chega no São Paulo Futebol Clube, nós temos dois jogadores ali que estão realmente destoando dos demais no aquecimento, no treino, show de habilidade, e eles estão com pouquíssimas chances no time principal do São Paulo. Só que assim, tô falando de Henrique Carmo e também do William Gomes. E aí algumas pessoas vão olhar pra mim e vão pensar, né? Pensando, olhando e pensando assim, mas peraí, eles são jovens e coisa e tal, não são a culpa é do Zubeldia. Essa é uma metodologia que o São Paulo tem utilizado de não ter o jogador da equipe de base pronto. Quando ele sobe ainda totalmente franzino, magrinho e ainda precisando encorpar para ter chance no time principal. Não é o Zubeldia de forma isolada, não é verdade, gente? Olha só. Se não bastasse, já tem gente por aí de olho no futebol desses jogadores para tentar levá-los embora. Tanto o Bayern de Munique, que já demonstrou em outros momentos o interesse no Henrique Carmo, como também alguns times da Espanha olhando de perto para o William Gomes. Não só da Espanha, tá? O William Gomes ele tem mais mercado ainda, inclusive, e o São Paulo vai poder escolher, fazer meio que um leilão pelo jogador para poder vendê-lo. Tudo isso eu tô dizendo porque é o seguinte, o São Paulo no último jogo ele colocou na vitória contra o... Não foi o Atlético do Paraná, foi o Red Bull. Na vitória contra o Red Bull, o São Paulo ele não tinha o Ferreirinha. E aí o técnico Zubeldia, ele optou por colocar o Wellington Rato como titular. Nas trocas, entrou o Eric, que é recém-contratado também, desde o ano passado, né? Chegou esse começo de ano, o Eric, e também depois entrou o Rodrigo Nestor. Isso quer dizer que a cada dia que passa, jogadores como o Ibali, como o Negruti, como o William Gomes, como o Henrique Carmo, eles estão ficando um pouco mais distantes da realidade do São Paulo de poder colocar moleque da base para jogar. E isso aí, para muita gente não tem problema. Para mim também não tem problema. Por outro lado, como é que você mostra esses caras pro mundo e faz vendas como aquelas que o Atlético do Paraná fez pelo Vitor Roque, ou aquela que o Palmeiras acabou de fazer pelo Hendrick, esse próprio Estevão aí, né? Vinícius Júnior e Paquetá no Flamengo são caras que custaram muito e meio que assim, um custou 50 milhões de dólares. Você fala, será que faz diferença 50 milhões de dólares? Você coloca 250 milhões no cofre do São Paulo hoje, 50 milhões de dólares dá uns 250 de reais. Você põe hoje no cofre do São Paulo, só para vocês entenderem a dimensão disso, o Júlio Casares está fazendo uma engenharia, um plano aí perfeito, um plano, sabe, sei lá, Maquiavel, é um plano mesmo para poder quitar essas dívidas de 200 e poucos milhões que são as dívidas com os bancos. Então, se o São Paulo consegue amortizar, tirar a dívida com o banco, o São Paulo é outro. Os juros acabam, são muito menores, fica devendo para jogador, agente e tal, mas para o banco você quita as dívidas. Pensando por esse lado, 200 e poucos milhões, que é uma fortuna, é o dinheiro da Liga Libra. Lembra da Liga Libra? Uma grana que daria 260 milhões. Muda o São Paulo? É o que custou o Vinícius Júnior. E claro, o Vinícius Júnior é o ponto fora da curva. Mas o Paquetá não é tão que você fala, nossa, que jogador que aparece a cada 100 anos. Não é, cara. O Hendrick também não é, convenhamos. O Estevão joga mais que o Hendrick. Então, assim, existem jogadores, como o William Gomes, que ele pode ser um próximo fenômeno. E o São Paulo precisa saber usar. Não é pra colocar igual fez com o William Gomes, igual fez com o Nestor, e falar, se vira aí, ganha do Flamengo lá, ganha do Palmeiras. Não é assim também. Mas você saber mesclar com um time prontinho como o tal do São Paulo, com o Lucas, o Caleri, que seguram a bronca ali, o Arboleda, o Alan Franco, o Luiz Gustavo, olha quanto cara de nome, Alisson, que são experientes e seguram a bronca, para um cara igual o William Gomes poder ser vendido amanhã por 50 milhões. Então está faltando ver o Estevão pronto, depois de ver o Hendrick pronto, chegando pronto mesmo, fica complicado. Ontem teve gol do Cruzeiro do Verón, que era ex-Palmeiras lá. O Inter sempre tem gol do Wesley, que era ex-Palmeiras base. E o São Paulo, essa equipe de base aí, nós ficamos esperando muito para um cara tal, mas acho que o problema tá na origem. O problema é, o São Paulo tem um grandíssimo nome para fazer as vendas, porém, o São Paulo também não tá deixando o moleque pronto na base para chegar pro profissional. É ou não é?
Gente, além de Henrique Carmo e William Gomes, o São Paulo fez uma sondagem, tá rolando aí uma possível compra de um lateral esquerdo chamado Christian Borja, que foi parceiro do Rames Rodrigues na seleção da Colômbia em 2019. Ele jogou na seleção colombiana no pré-olímpico lá em 2016. Então ele é um jogador que ele não é um que você fala também é o próximo Serginho. Não, não é. Não é o próximo Marcelo, mas ele é um jogador que tem 31 anos, é bastante experiente, ele jogou no futebol europeu ali em Portugal vários anos e agora ele está livre no mercado. O São Paulo, nessa busca aí, ensandecida por lateral, onde o Alexandro é muito plano A, muito mesmo, o Christian Borja ele surge como uma grande oportunidade, principalmente por você não ter que pagar nada por ele. E tem 31 anos, né? A mesma coisa para o Alexandro, você tem que comprar, lógico, mas dele mesmo, não tem um time envolvido. Você chega, faz a proposta para o Alexandro, ele aceitando, você assina, tá em campo. É assim, simples assim. E o Borja seria a mesma coisa. O São Paulo pode, então, pensar em comprar 2 laterais. Porque o Patrick Lanza, ele não fica pronto, né? Olha aí o Estevão com 17 anos no Palmeiras, o que é estar pronto? O Patrick Lanza dificilmente estará um dia. É muito mais provável que o Patrick Lanza, quando ganhar força, vire um Lisieiro do que vire um Estevão que nós estamos vendo no Palmeiras. Então, complicado de pensar isso aí. Ó, o São Paulo comprando 2 laterais porque o Wellington também não deve renovar mesmo. Já até no GE da Globo lá já fala que ele se acertou com outro time. Então vamos ver qual que vai ser o futuro desse rapazinho aí. Ó, também tem 2 notícias maravilhosas agora. Uma delas é a melhor que você pode esperar. Olha nos meus olhos. Rafael voltou. A outra é que o Ferrarese também voltou. Ferrarese maravilhoso, eu quis a compra do Ferrarese, muitos de vocês também quiseram. Só que o Ferrarese, por ironia do destino, não tem jeito, né? Você falar, vamos tirar o Alan Franco do time? Não dá. Não tem como. Vamos tirar o Arboleda do time? Não dá, não tem como. E o Arboleda tem história no São Paulo. O Alan Franco chegou agora, mas o Alan Franco, agora com o Rogério Ceni, né, não jogava. O Alan Franco ele virou um baita de um zagueiro. Baita, até melhor que o Arboleda no meu modo de ver hoje em dia. Então o Ferrarese é um pecado. São Paulo passou tantos anos com tanto zagueiro patético, né? E aí quando tem um cara igual o Ferrarese que tem que jogar porque é monstro, você não tem onde mexer no time. Então vai ficar pro rodízio mesmo. Por enquanto, com o técnico Zubeldia, ele vai ficar pro rodízio para poder ser importante no brasileiro quando o Alan Franco e o Arboleda estiverem jogando ali uma Libertadores e uma Copa do Brasil, certo? Gente, foi Zubeldia que tem rodízio, coisa e tal. Tá pegando fogo o lance da TV Zubeldia no Morumbi, na Barra Funda, né? Porque ele colocou realmente a TV para poder ficar estudando adversários, erros e acertos e o próprio São Paulo. Erros e acertos. O cara é ligado no 220, ele realmente vibra com o time e está presente em todos os âmbitos ali de treino, de concentração, prova de fogo. Olha o Dorival na seleção, passando uma vergonha mundial naqueles pênaltis, né? O Dorival tem uma cena agora que tá dividida com ele lá, uma na seleção, no São Paulo, que ele tá com um tablet olhando pro Rafinha e falando como o São Paulo deve bater os pênaltis, e isso é no São Paulo. Quando chega na seleção, ele tá escorado no ombro de algum jogador ali, tentando um espacinho na rodinha, e não consegue achar espaço para conversar com os caras. É uma cena constrangedora, e o Zubeldia tá muito longe disso aí, muito pelo contrário. Tá batendo escanteio junto com o jogador, entra em campo quase todo jogo, né? O cara parece um jogador, ele entra em campo, ele tá magrinho ali, então ele até confunde com o jogador. Se colocar uma roupa de jogador ali nele, ele confunde, não pode, realmente. Mas é um cara que tá sendo um exemplo muito maravilhoso. E surgiu aí o boato dele poder ir pra Colômbia. E isso não é nenhum boato, é uma notícia. Colômbia, Equador, que o Equador, a seleção equatoriana tá querendo o Zubeldia, é claro, né, o Zubeldia passou anos e anos no Equador, nunca foi pra seleção, e agora com 15 e 20 jogos de São Paulo, já começa essa encheção de culhão mesmo, porque o cara agora tem que ir pra seleção e tal. É o que o São Paulo sofre pela fama, por ser um time tão maravilhoso, e que se não for dilacerado internamente pelos seus dirigentes, se ele não for realmente colocado no fundo do poço pelos seus próprios dirigentes, pelos seus comandantes ali, o São Paulo é muito maior que os outros, né? É um time que esse sim desperta realmente muita inveja dos adversários e principalmente das seleções que vêm aqui pegar nossos jogadores. Olha o Bobadilha e o Ferrarese aí que não me deixam mentir e nem tampouco o Dorival, Rafael e agora o Zubeldia, fora o histórico que aí não dá nem pra falar aqui num vídeo de menos de 1 hora, né? Tem que fazer
fazer um curta-metragem aqui, ou um longa, tem que fazer um longa-metragem aqui pra explicar sobre isso. Galera, o Hulk do Atlético Mineiro, o menino Marvel lá, não é da Marvel, esse Hulk aí não é verde, né? Ele é cor de ser humano, né? O Hulk, ele tá lá no Atlético Mineiro e ele é um baita jogador. Acho que dificilmente alguém consegue olhar pro Hulk hoje e não colocar ele entre os melhores jogadores do Brasil. Agora o Hulk, ele teve problemas lá muito sérios. Eu tava vendo agora um compilado de reclamações do Hulk em relação ao elenco do time. Ele fica falando assim, ó, gente, a bola não chega rápido em quem resolve. Bate no peito, tá ligado? Ele não bate no peito, mas ele fala, a bola não chega rápido, olha as palavras, a bola não chega rápido em quem resolve. E só vem chutão lá de trás. A bola não chega rápido, só vem chutão. Então, tipo assim, ele tá claramente meio que rachando com quem é menos técnico no elenco e falando que ele precisa que a bola chegue nele, porque é ele que resolve, talvez, no máximo, ele e o Paulinho, e aí a bola chega lá. E aí você tá se perguntando, por que você tá falando do Hulk? Vamos lá. O Hulk, ele teve gente especulando se o Hulk viria pro São Paulo. Eu, honestamente, não sei de onde saiu essa informação do Hulk vindo pro São Paulo, mas eu sei que ele é um ídolo no Atlético Mineiro, e, por exemplo, vai cair lá o Igor Rabelo, vai cair o Milito, e ele vai continuar lá. O Hulk é o melhor do time, não dá nem pra pensar nisso aí. O Hulk fora do Atlético Mineiro é uma coisa horrorosa. Inclusive, perde 4-2 pro Flamengo, ele vai lá e faz 2. Então, o Hulk é o menor dos problemas. Mas o elenco ficou bravo com ele, chamou ele na chincha, ele veio publicamente e pediu desculpas. E isso me faz lembrar de um tal de Rames Rodrigues, um camisa 10 aí, que joga na seleção da Colômbia, e que você já deve estar na fase boa do São Paulo, né? Você já tá esquecendo que o Rames Rodrigues existe, você não tá nem pensando nisso. Mas, por exemplo, o que chega de informação de bastidor, aqui não é público não, é que o Rames Rodrigues ele é um jogador que o próprio elenco do São Paulo estaria descontente com ele, porque o técnico Zubeldia afastou ele antes de chegar no São Paulo praticamente, e então seria coisa do elenco e o Zubeldia teria abraçado o elenco. Isso aqui tá mais no campo da especulação. Só que também, se o Hulk, que rachou com o elenco veio cobrar o cara na chincha no vestiário, ele teve que vir a público e se desculpar com o elenco, desculpa se alguém entendeu errado, coisa e tal, papapá. Por que o Rames não poderia também conversar com o elenco do São Paulo? Eu olho pra cara do Zubeldia ali de vez em quando o Nestor pega a bola, quando o Rato cansado pega a bola, quando o Luciano decide que não é mais atacante e vira meia, e eu fico vendo a Colômbia jogar, não dá pra comparar o Rames Rodrigues com esses meias que nós temos. Jogadores bons como o Nestor, como o Rato, como o Luciano, bons, mas longe de ser esse meia de criação, todos eles. Nestor é um cara pra fazer o corredor esquerdo, o Rato pra fazer a direita, fazer gols na frente, e o Luciano pra ser atacante monstruoso e não meia, né? Então, quando o São Paulo perder o Rames, se perder o Rames, São Paulo a primeira coisa que vai fazer é ir buscar um meia, porque o próprio São Paulo considera que tem que ter um meia no time. Dito isso, será que não é papo de fazermos o que o Atlético fez com o Hulk, o elenco do Atlético fez com o Hulk, e trazer o Rames Rodrigues de volta pra nós? Só uma coisa, eu lembrei que eu não falei do Rafael, né? Precisa falar? Precisa falar do Rafael ou é só comemorar? Comemora aí, nação, que o Rafael está voltando. Tamo junto, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, olha nos meus olhos aqui, ó. Se você gostou, demonstra aí. Demonstra que você gostou. Deixa um like no vídeo. Se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E compartilha também, né, pô? Espalha a palavra aí pra todo mundo que você conhece. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!